Você vai começar entrando aqui nas extensões, você vai procurar ESLint, você vai encontrar esse daqui e vai clicar em instalar. Depois de ter instalado no VS Code o ESLint, eu vou iniciar um projeto com npm. Então vai ser npm init-y. Você vai ver que aqui na raiz do projeto foi criado um package.json. Por que eu criei esse package.json? Porque agora eu vou instalar ESLint-d. Aqui dentro do package.json, na dependência de desenvolvimento, ele baixou o ESLint na versão 7.7.0. Depois de ter feito isso, eu vou chamar npx ESLint-init, porque com esse comando eu vou criar um arquivo de configuração do ESLint. Então, vou dar um Enter aqui. Para que eu vou utilizar o ESLint? Para verificar a sintaxe e achar problemas. Dá um Enter. Que tipo de importação ou exportação de módulos que eu vou utilizar? Eu vou utilizar do ES6, então vai ser JavaScript Modules. Eu estou utilizando o React, Vue ou nenhum desses? Nenhum desses. Estou utilizando o TypeScript? Não. Eu vou rodar o ESLint aonde? No browser ou no Node? Nos dois. É só você pressionar o espaço, você já vai selecionar o Node também. Vai dar um Enter. E qual que é a extensão do arquivo que você quer utilizar para ter a verificação do ESLint, para ter as configurações do ESLint? Vai ser do JavaScript e foi criado ESLint.eslintrc.js. E agora dentro dessas regras é onde eu vou colocar algumas regras específicas minhas. Eu vou criar na raiz do meu projeto, eu vou criar uma pasta chamada source, e dentro da pasta source vai ser um arquivo chamado app.js. Eu vou colocar um console.log, vai ser age. Veja que aqui embaixo ele ficou um sublinhado. O sublinhado, se eu colocar o mouse em cima, olha o que acontece. Age is not defined. E tem ali .ESLint no undef. Então quer dizer que isso aqui, o ESLint já verificou que essa variável ela não existe. É um erro do ESLint. Está escrito aqui, ó, ESLint. Legal. Mas eu quero colocar algumas regras específicas minhas. O ESLint já tem algumas regras específicas dele, que ele mostra alguns erros específicos do ESLint, mas eu quero colocar algumas regras específicas minha. Então aqui dentro das regras, eu vou colocar essas regras aqui. O que isso significa? Significa se tiver faltando um ponto e vírgula, ele vai mostrar um erro. Se tiver um aspas sem ser aspas simples, ele vai mostrar um erro também. A indentação tem que ser de 4 aqui também. E a separação dos parâmetros, por exemplo, numa função, ele tem que ter um espaço depois da vírgula. Então tem aqui o comma spacing. Certinho, pode perceber que ele deu alguns erros aqui, ó, expect indentation de 8, não sei o que. Isso vai de encontro com a aula passada, onde eu mostrei para você a configuração do Prettier. Então eu vou configurar o Prettier aqui bem rapidinho. Depois que eu coloquei as configurações aqui dentro do Prettier, o que aconteceu? Eu vim aqui, dei um Ctrl S, salvei o arquivo e automaticamente já fez todas as formatações para mim e todos aqueles erros eles sumiram. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou testar todos esses erros. Qual que é o primeiro erro? Se tiver faltando ponto e vírgula, ele mostra um erro. Console.log. Primeiro eu vou colocar uma variável aqui em cima, só para não dar aquele erro de variável indefinida. Const age igual a 38. Eu venho aqui, coloco age, certo? Mas veja que aqui, se eu esqueci de colocar um ponto e vírgula, ele tem esse tracinho vermelho aqui embaixo, tá vendo? Se eu colocar o mouse em cima, olha o que aparece, missing semicolon. É um erro do quê? Do ESLint. Então, coloco um ponto e vírgula certinho. Qual que é o outro tipo de erro que eu coloquei aqui? As aspas, se for aspas duplas, ele mostra um erro. Vou colocar de novo um console.log, vai ser teste. Pode perceber que aqui embaixo tá o sublinhado vermelho. Se eu colocar o mouse em cima, string must use single quote. Qual o tipo de erro do ESLint? Então, se eu mandar salvar, porque o meu Prettier ele já está configurado para isso, automaticamente as aspas duplas se transformam em aspas simples e coloca um ponto e vírgula no final. A indentação, se for de 2 linhas, se eu vier aqui e der um espaço, olha que aparece esse sublinhado vermelho de novo, falando que tem aqui a indentação de 0, está esperando 0 e deu 1. Mas se eu vier aqui e der um tab, no caso aqui, peraí, só vou colocar uma função teste. Agora dentro da função vai ficar mais fácil ver a indentação. Return teste. Certo, agora se eu vier aqui, por exemplo, colocar a indentação de 2, 1, 2. Vamos ver.
Está esperando uma indentação de 4 e foi encontrada uma indentação de 2. Então eu vou salvar. Legal. E agora esse aqui, comma space. Eu vou colocar um parâmetro. Aqui vai ser person info, name e age. Se eu vier aqui embaixo e colocar o seguinte, vai ser... Só vou colocar um console.log, só para poder usar essas variáveis. Console.log, name e age. Porque se eu não usar essas variáveis, você vai ficar com esse sublinhado aqui embaixo e vai ficar mostrando esse erro. Tá, usei essas duas variáveis, mas só que ainda está mostrando um erro aqui nos parâmetros. Olha o que está acontecendo. A space is required after, no caso, a vírgula aqui. Se eu vier e der um espaço depois da vírgula, esse erro ele já some. E aqui está dando um sublinhado vermelho, por quê? Porque essa variável, porque essa função info, person info, ela não está sendo usada em lugar nenhum. Person info. Certinho. Então é assim que você utiliza o ESLint.